Bora começar? Boa tarde a todos. Já havendo número suficiente de vereadores, dou por aberta a segunda sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2025. Convido a todos que de pé cantemos o hino de Piritiba. Em seguida, peço ao colega Flávio Benson para a oração de início da sessão. Vamos lá. Somos gratos, Senhor, por mais uma tarde, por nos permitiu, Senhor, retornar a esse lugar. Toma a direção desse lugar, Senhor, seja cada um aqui presente, em nome de Jesus. Eu cheguei aqui falando, mas eu acho que para diminuir a dor, a gente fala. Eu acabei falando sobre. Não é a mesma coisa, entendeu? A todos que a ata foi enviada anteriormente aos vereadores. Caso alguém queira fazer alguma correção, que se manifeste. Ninguém querendo fazer correção, declaro então a ata aprovada. Convido o primeiro secretário, Flávio Benson, para fazer a chamada dos vereadores que falarão no grande expediente. Boa tarde a todos presentes. No grande expediente, Jair Cardoso Delfim. Boa tarde a todos. Não, senhor secretário. Marcelo Francisco Oliveira. Sim, senhor secretário. Tiago Malto Saldanha. Sempre secretário. Valternei Santana Queiroz. Não, secretário. Karine Ferreira Araújo Coelho. Sim, secretário. Olha. Flávio Mendes de Olinda, sim. Barretão, Marco André Pereira Rios. Não, secretário. Esse limitou, hein? Convido o vereador Tiago Saldanha para fazer a leitura das matérias que se encontram em pauta no dia de hoje. Projeto de lei número 022/2025. Institui o Cadastro Municipal de Empregos de Piritiba, CMEP, e dá outras providências.
Autoria Mariana Lima Almeida Santos. Encaminhar às comissões. Projeto de Decreto Legislativo número 011/2025. Concede medalha a José Batista Viana Neto. Autoria Tiago Matos Saldanha. Encaminhar às comissões. Indicação número 102/2025. Vem requerer ao Poder Executivo Municipal a implantação de Centro de Referência da Juventude nos moldes anexos. Autoria Rafael Soares Dias. Encaminhar ao Poder Executivo. Indicação 134/2025. Vem requerer ao Poder Executivo Municipal a construção de um parque infantil no Distrito do França. Autoria, vereador Rodrigo Pereira Rios. Encaminhar ao Poder Executivo. Indicação número 135/2025. Vem requerer ao Poder Executivo Municipal a instalação de 6 braços de iluminação pública na Rua Santana e Travessa Santana, localizadas no distrito do Porto Feliz, nesse município. Autoria, vereador Rodrigo Pereira Rios. Encaminhar ao Poder Executivo. Indicação número 154/2025. Vem requerer ao Poder Executivo Municipal maior transparência no processo de regulação e marcação de exames no âmbito do município de Piritiba, BA, com, primeiro, a adoção e divulgação dos critérios utilizados para a classificação de risco dos pacientes na fila de espera para exames, garantindo prioridade casos os mais urgentes, assegurado o tratamento isonômico e a todos os cidadãos. Número 2, publicação periódica de relatórios de fácil acesso à população, informando a quantidade de exames marcados por especificidade e o número de pacientes atualmente aguardando regulação. Número 3, criação de canais acessíveis para consulta, a posição da fila de esclarecimentos, garantindo ao usuário do SUS direito à informação, conforme previsto na legislação vigente. Encaminhar ao Poder Executivo. Indicação número 157/2025. Vem requerer do Poder Executivo a construção de sanitários no cemitério da sede deste município. Autoria, o vereador Marcelo Francisco de Oliveira. Encaminhar ao Poder Executivo. Seguindo para a ordem do dia, por favor, vereador Tiago. A ordem do dia, projeto de lei ordinária número 23/2025. Dispõe sobre a alteração da estrutura administrativa da Secretaria de Assistência Social de Piritiba, BA, adequando o serviço das áreas em atividade do município e da outras providências. Esse projeto foi recebido em caráter de urgência. Vou colocar em votação a urgência do projeto, tá? Cadê? 3. Tá. Autorizado. Foi? Foi. A votação de urgência. Pela votação de urgência. Senhora presidente, acho que já votaram. Peraí. Rapidão. Foi autorizado. Apareceu aqui autorizar a votação. É porque são 2 votações. Aqui. Peraí, gente, peraí. Não, aqui é. Ó. Requerimento de urgência. Autorizar a votação. Pronto. Tudo certo.
Não, aqui tá Jair e Marcelo. Não, Marcelo já foi aqui. Falta. Agora, peraí. Pronto. Votação, né? Aprovado em caráter de urgência. Coloco o projeto em discussão. Alguém. Ficou acordado que ia votar pelo sim. Peraí. Alguma outra? Tá? Cadê 23 de 2025? É porque ele é duplicado aqui, tá vendo? Que é o requerimento de urgência. Pronto, aqui. Dispõe sobre a alteração da estrutura administrativa da Secretaria de Assistência Social de Piritiba em cuidar com os serviços e áreas de atividades do município de Altas Providências. É esse aqui. Votar. Autorizada a votação, tá? Peraí. Pronto. Declaro aprovado o projeto, tá? Passamos para o próximo, Tiago, projeto de lei número 24 de 2025. Projeto de lei ordinária número 24/2025. Altera os dispositivos da lei número 700/2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Piritiba e da outras providências. Lê o parecer, presidente. Leia, por gentileza. Câmara Municipal de Vereadores de Piritiba, parecer número 24/2025. Altera os dispositivos da lei número 700/2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Piritiba e da outras providências. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara da cidade de Piritiba, Bahia, de acordo com o artigo 79 do Regimento Interno deste Legislativo, constituída como órgão técnico para emitir parecer sobre todos os assuntos nos aspectos constitucionais e legais e, quando aprovado pelo plenário, analisá-los sob os aspectos lógico e gramatical, de modo a adequar ao bom vernáculo o texto das preposições e no uso de suas atribuições legais. Reuniu-se para apresentar o seu pronunciamento e respeito do projeto de lei número 024/2025. Inicialmente, essa comissão informa aos senhores vereadores a respeito do citado projeto, que recebeu tempestivamente, acompanhado da justificativa, fazendo o seguinte pronunciamento: a iniciativa legislativa é legítima, pois compete ao município legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, sendo matéria de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo, em simetria com o artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º, C da Constituição Federal. O texto apresentado não afronta dispositivos constitucionais ou leis federais, encontrando-se alinhado à Lei Federal número 8.112/1990 e à jurisprudência que admite a contagem de tempo de exercício de cargo comissionado ou mandato eletivo para fim de estágio probatório, desde que haja correlação de atribuições.
Contudo, identificam-se pontos que mereciam ajuste para maior segurança jurídica e clareza. 1. Sessão de servidor em estágio probatório deve ser regulamentada por critérios objetivos a fim de evitar desvio de finalidade ou prejuízo à avaliação do servidor. 2. Reconhecimento de tempo e cargo correlato ou similar. A aferição da correlação deve ser previamente definida por ato normativo, sob pena de subjetividade e insegurança jurídica. Embora a proposta não crie novos cargos nem gere aumento, direito de despesas, recomenda-se melhor precisão redacional no conceito de cargo correlato ou similar e nos requisitos para a sessão durante o estágio probatório. Sugere-se, portanto, as seguintes emendas aditivas ao projeto. O artigo 2º, o artigo 27 passa a vigorar com as seguintes redações. Eu preciso ler, Cauê, os artigos que vão ser alterados? Ele está corrigido embaixo. Ele está corrigido embaixo, no caso, não é isso? Então, os artigos 27, o artigo 3º, o parágrafo 3º, parágrafo 4º e o parágrafo 5º, eles foram alterados. Eu vou ler na íntegra o artigo 2, o artigo 27, passa a vigorar com a seguinte redação. O inciso 3º, o servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão, inclusive secretário municipal, funções de direção, chefia e assessoramento no órgão ou entidade de lotação, além dos mandatos eletivos e na condição de chefe de poder. O servidor em estágio probatório deverá ser cedido a outro órgão, entidade ou esfera de poder, na mesma forma excepcional, sem ônus para o ente cedente, desde que se devidamente autorizado pela prefeita ou pelo prefeito municipal. O servidor que estiver exercendo quaisquer cargo de provimento em comissão, inclusive secretário municipal ou secretária, ou funções de direção, chefia ou assessoramento, desde que o cargo ocupado seja correlato ou similar ao da sua carreira original. Terá computado o tempo para fins de contagem do estágio probatório. Entende-se que o cargo similar ao correlato, o cargo que possui atribuição, responsabilidade e requisitos de formação semelhantes ou compatíveis com o outro cargo, seja ele efetivo, em comissão ou função gratificada. Durante todo o exposto, a comissão presente opina pela aprovação com emendas do referido projeto em seu todo. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2025. Walternei Santana de Queiroz, presidente da comissão. Rafael Soares, primeiro relator da comissão, e Jaildilton Bandeira, segundo relator da comissão. Primeiro, já que já lemos o parecer, eu vou colocar a votação, a urgência do projeto. Em seguida, como a gente já leu o parecer, vamos colocar em discussão o parecer e em seguida a votação. Pronto. Aí agora, Nesse caso aí são 3 votações, né, Ana Maria? 3, justamente. primeira, que é o caráter de urgência. Depois o parecer e depois a votação do Isso. projeto. Deixa eu ver aqui agora. Requerimento de urgência. Requerimento de urgência do projeto. Pronto. Votar. Aqui embaixo é a outra, né? Gente. Ah, não, esse é o 24. Meu Deus. Liberada a votação. Para a votação da urgência do projeto.
Essa água é a minha? É o ar-condicionado, tá vendo minha... Só, ok. Caráter de urgência aprovado. Agora iremos para a votação do parecer. Cauê, vem cá. Por favor. A primeira votação do... Primeira e única votação do parecer, né? Autorizada a votação. Pronto. Parecer aprovado, né? Coloco o projeto em discussão. Alguém quer fazer alguma colaboração em relação ao projeto? Alguma dúvida? Não? Então, vou colocar o projeto de lei agora em votação, tá? Autorizado. Aprovado o projeto por unanimidade dessa casa, tá? Daremos início, então, agora ao grande expediente. Aqui, né, Benção? Oh, carinho para a estreia. A cara da filha foi pra lá. Cadê minha rapadura? Minha rapadura. Cadê? Te deu? Oh. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e comunidade presente. Hoje retorno a esse plenário após um período tão intenso e transformador que é a gestação e o puerpério. Foram meses de desafios, aprendizados e também de redescoberta no papel como mãe e como representante do povo. Nesse tempo, percebi ainda mais o quanto precisamos um dos outros, seja para cuidar, para apoiar ou para simplesmente estarmos presentes. E é justamente nesse espírito de solidariedade que hoje eu venho fazer um pedido especial, né? Peço licença para fazer um apelo pessoal.
Uma amiga muito querida, Neuma Passos, atravessa um momento delicado de saúde. Sei que todos aqui carregam suas próprias batalhas, mas se puderem, peço que incluam em suas orações e pensamentos positivos. Acredito profundamente que a união e fé e a empatia são forças que movem montanhas. E assim como recebi tanto carinho e apoio durante o meu afastamento, desejo que ela também sinta essa corrente de amor e de esperança. Que sigamos juntos, não apenas nas causas que defendemos nessa casa, mas também no cuidado genuíno uns pelos outros. Muito obrigada. Ela está em nossas orações, Cal, pode ter certeza. Convido Marcelo. Depois é. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, o público aqui presente e a todos que nos acompanham pela TV Câmara. No último domingo, dia 10, comemora-se o Dia dos Pais e eu quero hoje homenagear todos os pais de Piritiba, em nome de meu pai, Jaidil, conhecido carinhosamente como seu Liro, seu Dego, exemplo de homem honesto, guerreiro e trabalhador. Homenagear também aos pais dos meus colegas vereadores, deixar o meu abraço a todos os pais de vocês, aos pais dos nossos funcionários, aos nossos colegas que são pais também, sinta-se abraçado por mim, aos pais que estão aqui no público presente e os que estão nos assistindo através da TV Câmara. Também no último domingo, dia 10, nós tivemos uma tarde festiva, comemorativa, de esporte, na Arena Meu Esporte, lá no Povoado da Lajinha, onde contou com o apoio do colega Jair Cardoso, meu apoio também, do nosso amigo Siriaco da Lajinha, e foi um momento muito importante para a gente poder se confraternizar, ver os amigos ali daquela região, e foi uma tarde, um dia maravilhoso. Também aproveitamos ali para comemorar o Dia dos Pais com aqueles homens de fé daquela região e dizer que eventos como aquele iremos estar realizando muitos no decorrer do ano. Aproveitar e mandar um abração também para os meus amigos da Areia Branca, na pessoa de Piolho, né, que conduziu lá o time feminino. Parabenizar o time feminino da Areia Branca lá pela participação, pela excelente vitória e deixar meu abraço para toda aquela comunidade. Falar também, gente, já que parabenizamos aqui os pais, eu tive conversando com o doutor Cauê e conversei com o Jair também, para criarmos uma lei, um projeto de lei, para que datas comemorativas como essa, Dia dos Pais, Dia das Mães, não venha ter embargos para mães solos, né, mãe que cria os seus filhos só, com muita dificuldade, por um motivo ou outro, pelo pai ter falecido, ou até mesmo por optar por outra família, para que essas mães possam poder participar de eventos, seja eles públicos, privados, que não tem embargos. A gente sabe que algumas instituições ou algum órgão público tem alguma caracterização que não permita, mas que, a partir dessa lei sendo criada, possa ser colocada em prática e que essas mães possam participar desses eventos, né? Eu espero contar com o apoio dos colegas vereadores, quando esse projeto for trago aqui para casa. O colega Jair quer... Boa tarde, colega. Me concede a parte, por favor? Sim, colega. Boa tarde a todos os colegas, boa tarde, senhora presidente, mesa diretora. Quero também agradecer a todos os pais. Primeiro, dar um abraço, né? Mandar um abraço para todos os pais, que no último dia 10, domingo passado, foi o dia dos... E foi feita uma singela homenagem lá na Lajinha, na Arena Meu Esporte, onde teve um torneio que participaram, teve futebol feminino, masculino, master, e as pessoas que ali compareceram puderam festejar o Dia dos Pais. Meu grande abraço a todos os presentes e dizer que o comentário
que o colega Marcelo fez é muito pertinente e que temos até amigos, pessoas ligadas a nós que passou até um certo constrangimento no último Dia dos Pais, por não foi permitido que essa mãe permanecesse numa homenagem que teve ao Dia dos Pais. Ficou muito triste e isso sensibilizou a gente e Marcelo teve essa ideia de tentarmos criar um projeto de lei que, além das mães, também os pais não sejam proibidos de participar de comemorações, ou públicas ou privadas, como o colega disse, que possamos fazer um projeto de lei, passe por essa Câmara, e que todos, sem distinguir partido político, que aprovem esse projeto, que é muito importante, porque a gente sabe que, atualmente, tem muita mãe que cria seus filhos sozinho, é pai, é mãe, como também tem pai também que cria seus filhos sozinho, apesar de ser minoria, mas tem também. E que, se para essas pessoas se sentirem acolhidos, que se transforme em lei, para que não seja proibido a nenhum deles, né, participar das comemorações. E, no mais, é só agradecer mesmo, meu muito obrigado a todos. E, colega, muito obrigado pela parte. Eu que agradeço, colega Jair. Deixar bem claro que a figura masculina ela não substitui a imagem do pai, né? Como também a figura feminina não substitui a imagem da mãe na vida de seus filhos. A gente sabe que é bem raro. Isso, a figura masculina ela não substitui a imagem paterna, né? E a figura feminina a imagem da mãe na vida de seus filhos. Porém, a gente sabe que é bem raro, né? Pais que criam os filhos, mas com grande escala, mãe que criam seus filhos sozinhas, né? E hoje em dia a maioria dos homens só querem mesmo procriar, não querem responsabilidade, mas pensando nisso, a gente vai sentar com o doutor Cauê, elaborar esse projeto de lei certinho, e a gente espera contar com o apoio de todos os colegas. Deixar um abração para a nossa amiga Tamires, lá em Porto Feliz, aí. Tenho certeza que ela está nos assistindo, que é mãe atípica, mãe solo. Deixar também um abração para nossa amiga Danila na Chapada, na companhia da sua mãe também, que são mães solo, Danila também mãe atípica. E é isso, gente. No mais, as minhas palavras são essas hoje. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima sessão. Obrigada, Marcelo. Convido o meu amigo Benção. Nosso presidente, nesse dia de hoje, agradecer ao nosso Deus por mais essa bondade da vida que nos permite. Dizer aos colegas, e ontem à tarde nós esteve em Porto Feliz visitando a OBS, está na reta final da sua conclusão daquela obra, de grande importância para Porto Feliz e aquela região. A prefeita está de parabéns, o governador, que deu aquela obra ali para Porto Feliz. A população vai se sentir abraçada no momento difícil de saúde, e que vai ganhar o povo de Porto Feliz e aquela região. Quero dizer que também que muitas coisas vão acontecer ainda em Porto Feliz, coisa breve. Eu acredito que a prefeita vai anunciar outras obras, conclusão, que tanto Porto Feliz deseja e precisa. E a população de Piritiba vai ver que o voto foi certo, porque a mulher tem um toque diferente do homem. Às vezes, quando nós arrumamos a casa, arrumamos de qualquer jeito. Às vezes, nós as mulheres temos um toque feminino que deixa o ambiente mais bonito, mais cheiroso. Eu acredito que Piritiba vai rever o esforço da prefeita, os detalhes de cada ação do município que vai ganhar a população de Piritiba. Porque a mulher na frente, às vezes o homem é mais grosseiro, as mulheres mais detalhistas, detalham os casos no dia a dia da sua vida.
E na gestão pública não é diferente. Eu sempre digo, aquilo que o homem não fez, a mulher vai fazer em Piritiba, porque está no caminho certo e Piritiba tem tudo a ganhar para o futuro. Então, boa tarde a todos. Até breve. Não para, não. Obrigada, meu colega Benção. Convido agora Tiago para o uso da palavra. Boa tarde a todos. Hoje, em nome de Silas, eu vou saudar os colaboradores desta casa. Em nome da nossa presidente e de Karine, a mamãe superpoderosa, encantada com esse momento maravilhoso, né, Aline? Só sem dormir um pouquinho, eu vou saudar os edis desta casa. Em nome de Merian Miranda, que aniversariou e me honrou com um convite nesse sábado para participar, agradecer de coração, Meri. Muito obrigado por tudo. Em nome de Sarney, nosso parceiro Ricardo, Paulo Soares e o nosso engenheiro aqui de Mundo Novo, que fugiu o nome, eu vou saudar a assistência aqui presente. Hoje eu gostaria de pedir desculpa ao nosso grupo político, porque ontem não pude participar da reunião maravilhosa, da visita e do momento ímpar àquela casa, a nossa UBS, lá de Porto Feliz, que está na sua fase terminal. Terminal não, em estágio terminal, como se fosse de morte, né? Falei errado. Na sua conclusão final, e agradecer aos colegas, porque a prefeita já entrou fazendo diferente e diferenciado, aonde mostrou a força de um grupo político que vai transformar Piritiba, e podem ter certeza que os frutos que serão plantados vão ser todos colhidos. E gostaria também de participar, de ter dado a participação, a ênfase do PPA de Porto Feliz, da última quinta-feira. PPA esse, muito produtivo, não é isso, Barreto? Show de bola. A gente que esteve lá, junto com o vereador Cinda, e aí a gente sabe, né, da importância da participação da comunidade ativa lá em Porto Feliz. Podem ter certeza que o que foi colocado no papel para o Plano Plurianual 2026-2029, eu acho que a prefeita vai cumprir o 100% que foi proposto lá. É isso. Senhoras e senhores, uma das minhas missões que foi dada ontem foi relacionada, Barretão, à reunião que a gente teve terça-feira passada, aqui nos bastidores da nossa casa, junto com a prefeita Leandra, com o nosso parceiro, me fugiu o nome do estado, rapaz. Como é o nome? A gente pede tanto aquele carro, menino, moço. E doutor Jorge, é Daniel, não. Não, Jorge é o da IMPA. Me fugiu o nome, rapaz, que é o diretor da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado. Com a pauta da seguinte forma: foi tido uma reunião e a IMPA, junto com o Estado, junto com a prefeita, pediram para que esta casa tomasse providência em 3 pontos que estão paralisados, relacionada à estrada Piritiba até Areia Branca, que foram feitos uma conversa e pediu para que a gente não chegasse à extremidade. Conversa essa que eu tive a missão de estar de perto, por conhecer, e que a gente vai estar terminando hoje à tarde, junto com o doutor George, da IMPA, junto com o meu colega Benção, e a gente vai estar concluindo essa fase. Só para vocês terem noção da problematização e o tamanho do problema
que chegou a esta casa é que a empresa, ela após concluir, Carinho, a Areia Branca Cigana, se não concluir esse trecho nessa época, a empresa poderá sair do município, faltando esses 3 pedaços. E aí o Estado, preocupado com a situação, poderá cobrar e pagar um preço muito mais caro relacionado à saída da empresa e depois pagar um pouco também para o retorno da empresa. Então a gente vai tentar concluir essa negociação até no máximo sexta-feira, para que a gente não traga um problema maior ao nosso município relacionado à desapropriação desses três microfazendeiros que tem seu pedacinho de terra e que vai ter pela estrada invadido um pouco. Então, deixar bem claro aqui, para que vocês tenham ciência que vereador também tem problemas e participa, e a gente acabou chegando a um denominador comum. Falando em estrada, a última sessão, era para ter dito aqui, mas acabei me passando, relacionado também, aí já é uma compra de briga do vereador Tiago. Eu mandei um ofício no dia 12 de agosto a o ilustríssimo senhor Danilo Silva Neri, Major PM, comandante da 2ª Companhia do Batalhão da Polícia Rodoviária do Batalhão da BPRV. Assunto: solicitação de providências enquanto a presença de animais soltos na BA 131. Senhor comandante, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar a Vossa Senhoria que sejam adotadas as devidas providências no sentido de intensificar a fiscalização e adotar medidas cabíveis quanto à presença constante de animais de grande porte solta na pista na BA 131, no trecho que liga a sede deste município até o distrito do Porto Feliz. Tal situação tem gerado grande preocupação entre os moradores e condutores que trafegam diariamente pelo referido trecho, em razão dos riscos de acidentes graves, sobretudo durante o período noturno, quando a visibilidade é reduzida. Solicitamos, portanto, a atuação da Polícia Rodoviária Estadual no sentido de identificar os responsáveis pelos animais, recolhê-los e aplicar sanções previstas em lei, contribuindo assim para a segurança viária da nossa região. Agradeço desde já a atenção dispensada e coloco-me à disposição para colaborar no que for necessário. Senhoras, a gente acompanha e a gente transita muito no interior do nosso município e a gente depara com animais de grande porte soltos nesse trecho. E a gente pede e até suplica para que não aconteça outros acidentes com vítimas fatais, para que isso não aconteça mais. Então, foi um ofício destinado. Eu sei que alguns fazendeiros, depois que começarem a tomar prejuízos relacionados a multas e aos animais apreendidos, deverão se colocar no lugar das famílias que podem enterrar pessoas vítimas de acidentes. Falando das estradas, falando do que está acontecendo, gostaria também, Karine, de me solidarizar junto a você, não só a Panta, não só a Michel, mas você sabe do carinho e que você tem se empenhado e procurado colaborar de uma maneira intensa. Está saindo recentemente de um momento ímpar, emocionalmente. Eu sei o tanto que você está aflorada com essa relação. Agradecer e pedir a Deus que Neuma se recupere e que traga aquele sorrisão largo que sempre trouxe quando está no meio da gente. Gostaria também de ler outro ofício, esse assinado pelos colegas vereadores, e eu gostaria de dizer a vocês da seguinte forma: a gente tinha uma reunião segunda-feira e por força do destino a reunião foi adiada para terça. A gente tem até esse ofício aqui que é preocupante
a crise hídrica do nosso município e principalmente relacionada à barragem, a gente fez um ofício coletivo para o excelentíssimo senhor Gildeone Almeida Santos, presidente da Embasa, a Câmara de Vereadores de Piritiba, nesse momento, nesse ato representada pelos vereadores que esta subscreve, vem no uso das suas atribuições legais, no exercício da função representativa e fiscalizadora, manifestar preocupação com o atual cenário de estiagem que atinge o nosso município e região, o qual vem impactando diretamente a nossa barragem do França, importante manancial responsável pelo abastecimento de água desta localidade e dos municípios vizinhos. Conforme informações recebidas por esta Casa Legislativa e constatações feitas pelos vereadores, o nível da barragem encontra-se significativamente baixo, gerando apreensão quanto à continuidade do fornecimento regular de água potável à população, bem como possível impactos socioeconômicos decorrente de eventual agravamento do quadro. Diante disso, solicitamos que a Embasa informe o nível atual da barragem do França e a capacidade operacional de atendimento e demanda de abastecimento, esclareça quais medidas preventivas e emergenciais estão sendo adotadas ao planejamento para garantir o fornecimento de água durante o período de estiagem, indique a previsão de campanhas de conscientização sobre o uso racional da água e das ações de contingenciamento. Indique qual a providência a ser adotada caso não ocorra chuvas até o final desse ano. Deus queira que não, mas a gente vai estar torcendo que chova e a gente está aqui torcendo de coração. Reforçamos que esta Câmara Municipal se coloca à disposição para colaborar e apoiar iniciativas que visem preservar os recursos hídricos e garantir a segurança hídrica da população. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos e de estima e de consideração. Isso aqui é um momento, pessoal, e eu vou dizer isso aqui porque, graças a Deus, participamos de outro evento, e no outro evento que nós, vereadores, participamos lá no ano passado, já surtiu efeito a ligação da água, da tabela, dos mananciais, das populações que aí estão sendo atendidas, foi muito produtiva, embora a gente tenha algumas demandas de religação ou até mesmo de extensão de rede de água, que infelizmente, Mari, provavelmente a gente deve ser negado pela essa questão da crise hídrica. E hoje uma reunião de manhã com o nosso engenheiro da empresa ímpar que está fazendo a estrada, a minha preocupação foi perguntar a ele como seria feito a viabilidade de um futuro não tão distante, projetos que a gente tem na casa, projetos que já tem na Embasa e que a gente vai remodelar, e eu vou fazer de antemão, pedir a colaboração dos nobres colegas, os pares desta casa, para que a gente reforce esse pedido, e a gente tudo indica que terá, Mari, Mari e Karine, no bom sentido, estou falando, terá duas ligações, uma de um lado e outra do outro, uma vez que os bueiros pode ser que fique muito distante para fazer o retorno, para atender algumas ligações. Tem alguns lugares que vai chegar a quilômetros, então a gente vai ter que fazer um novo projeto, uma nova mudança para atender a população que tanto precisa e que tanto almeja, principalmente passando próximo às suas localidades a água. Mas, agora vamos para a parte 2. Eu vou agora adentrar em outros assuntos um pouco meio que polêmico. Senhoras e senhores, Piritiba, a gente passa por uns momentos e acaba dando risada em certo tipo de atos e atitudes, cara. Piritiba, a gente vai brigar para que nossa casa não se transforme na casa da hipocrisia. Vamos brigar para que Piritiba tome ciência e não deixe a nossa cidade virar
a cidade da hipocrisia. Na semana passada, eu questionei aqui o até então líder do MDB, Moisés Dias, que o mandato dele está vencido e venceu dia 17 de junho de 2025. Ou seja, o partido está sem presidente até o momento. Gostaria de dizer também que em ofícios feitos por o senhor Moisés, a senhora presidente tem a obrigação de estar respondendo nada, porque o DUT, o IPVA, o emplacamento do partido ainda não está legalizado. E a gente precisa saber quem vai ser o novo presidente, uma vez que o mesmo está se dirigindo ao PL, o mesmo está mudando de partido, ou eu não sei se isso vai estar acontecendo, e quem sabe os colegas agora poderão fazer os ofícios, não diretamente ele como presidente, tentando impor em nossa casa, mandar, desmandar, fazer o que pode. Nesse caso, eu vou dar só um recado simples. Eu só questionei a atual situação do senhor funcionário Moisés. Eu nem cheguei lá no fundo, já chegou em meu PV um protocolo que ele fez agora, 17 de julho, fazendo uma adesão a um novo sistema de atendimento do INSS. Mas ele mandou agora dia 17. E os outros 3 anos que ele atendeu a população? Eu só queria saber como foi feito essa questão. E a gente vai estar fazendo, questionando, não só a ele, porque ele é um funcionário simples. Eu vou questionar diretamente ao que manda nele, ao diretor. Irei questionar ao pessoal de feira, que é onde a gente representa, ou até mesmo ao Ministério Nacional, que é onde está o INCRA. Então, não precisa ter pressa quando o senhor me mandou relacionado a isso aqui. Eu só para mostrar a vocês de Piritiba que o colega, ele pode mandar ofícios pedindo relação de funcionário, carga horária, tudo bonitinho. No dia que a gente questiona, ele simplesmente está vendo no WhatsApp. Deus pensa para não botar olhado. Isso é porque não me dá ousadia. Se me desse ousadia, ele entrava dentro do celular e ia falar diretamente comigo. Só por uma questão que foi questionada, ele já me mandou um termo de adesão e que a gente vai estar olhando de pé. Então, está aqui, a gente vai esperar agora a nova presidência do MDB, que a gente já sabe que vai estar reformulada. Provavelmente o MDB vai nos indicar o novo presidente com a sua comissão. Então, a gente vai estar aguardando e dizer que a partir de agora ele só vai estar fazendo os ofícios como cidadão comum, que é um direito das pessoas terem acesso a qualquer tipo de informação, mas não mais como presidente do MDB, que deu problema no vencimento da sua chapa. Por hoje é só as minhas palavras, agradecer e pedir a Deus que dê tudo certo para as próximas semanas. Um abraço e até semana que vem. Obrigada, Tiago. Antes de finalizar, eu gostaria de justificar, né, a ausência do vereador Cinda, que teve que ir à Feira de Santana, né, e não chegou a tempo para a sessão. E justificar também aqui, esclarecer a indicação feita por mim hoje na casa em relação à transparência no processo regulatório de exames. Transparência, Cal, no sentido de mostrar à população qual o quantitativo de vagas que o município tem disponível de tomografias, de ressonâncias, de ultrassom, as consultas por especialistas, e esclarecer qual é a forma de classificação de risco para esses exames. Por quê? Nós sabemos que
estamos em um local, né, assim como as outras cidades da região, que a gente sabe das dificuldades que nós encontramos, né, em relação a isso. Então, esclarecer a população no sentido de mostrar, olha, nós estamos trabalhando dessa forma, os pacientes são classificados dessa forma, X exames foram marcados dessa forma, que as pessoas começam a ver, né? Olha, a equipe trabalha com indicadores, né? Indicadores claros, né? Precisos, mostrando e assim pode até mostrar ó, a dificuldade. Estamos hoje com dificuldade de marcar neuro, por isso que está demorando a marcação. Estamos com dificuldade de marcar a ressonância, por isso, por isso, por isso. Você esclarece as pessoas, né? As dificuldades que você vivencia no trabalho no dia a dia. Então, coloco à disposição, né, a Secretaria de Saúde, MAI, que está à frente do Serviço de Regulação, em relação a isso, para esclarecer a população, a nós, colegas, como é o andamento, né, esclarecer a população, para a população se sentir empoderada em relação a isso. No mais, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão, convocando todos os vereadores para a terceira sessão ordinária no dia 19 de agosto, às 14 horas, ou a qualquer momento, mediante convocação. Boa tarde a todos e obrigada pela presença de vocês sempre aqui. Sejam sempre bem-vindos.